Olá, alunos do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje vamos continuar falando, né, sobre o continente americano. E hoje vamos falar sobre o Canadá, né, que é um país da América anglo-saxônica ou da América do Norte, né, dependendo do tipo de regionalização adotado. E o Canadá é um dos maiores países do mundo, ele é o segundo maior país do mundo. Ele é o maior país do continente americano, né? É um país que está entre os países mais ricos e desenvolvidos do mundo, uma economia bastante desenvolvida e diversificada. É um país que possui uma densidade demográfica baixa, porque a maior parte do território não é habitada. Percebam aí por esse mapa demográfico que a maioria da população está concentrada na fronteira sul com os Estados Unidos. É justamente nessa área onde está localizado as grandes cidades do país, como Ottawa, que é a sua capital, Montreal, Winnipeg, né, são as maiores cidades do Canadá. O território canadense ele é dividido em 9 províncias e 2 territórios. É diferente do Brasil. O Brasil é dividido em 26 estados e o Canadá são províncias. A diferença de estado e província é uma questão mais administrativa. O Canadá ele é um país governado por um primeiro-ministro, né? E culturalmente o Canadá, mesmo sendo um país independente, mas culturalmente ele ainda tem como o seu líder, digamos assim, o líder, a rainha da Inglaterra. Mas ele é um país independente e ele é administrado pelo primeiro-ministro canadense, o chanceler canadense. Falar aqui sobre. Aqui tem um conceito de província, né, unidade territorial e política de alguns países, semelhante aos estados brasileiros, que dispõem de certa autonomia administrativa e política. Né? Então, províncias muito parecido com o estado. A palavra estados, pessoal, ela é usada mais o termo, né, estados, em repúblicas. O Brasil, antes da proclamação da República, o Brasil ainda era um império, o Brasil tinha as províncias. Né? Depois da proclamação da República, passou a chamar estados. Eu vou falar sobre os dois idiomas falados no Canadá. O Canadá fala dois idiomas. O inglês, cerca de 60% da população fala inglês e 40% fala o francês. Por quê? Porque o Canadá foi colonizado pela Inglaterra e pela França, sendo que a província de Quebec, né, a província de Quebec, ela fala francês e o restante do território fala o inglês. A província, por falar francês, existe no Canadá já há muito tempo algumas pessoas que pedem a independência de Quebec, ou seja, algumas pessoas que querem que Quebec se torne um país independente do Canadá. Mas já foram feitos alguns plebiscitos e a maior parte da população, obviamente, decide que Quebec continue sendo uma província do Canadá. Mas tem alguns atritos ainda entre a população de Quebec e o restante do Canadá. O Canadá é um país desenvolvido, rico, uma economia diversificada e por isso apresenta
aspectos de um país onde a população tem uma boa qualidade de vida. Vocês estão vendo aí a comparação entre Canadá e Brasil com relação aos indicadores sociais. No caso aí a expectativa de vida no ano 2017, em que o Canadá, a expectativa de vida é superior à do Brasil. No Canadá 82,2%, Brasil 75,7%. Então, a população canadense tem um elevado padrão de vida e por isso o Canadá em 2018 estava na 12ª posição no ranking mundial entre os países com a melhor qualidade de vida do mundo. O IDH do Canadá é de 0,926 e é considerado um dos melhores países do mundo para se viver. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é um relatório feito pela ONU, Organização das Nações Unidas, para medir, para saber qual é a melhor qualidade de vida dos países do mundo. Vamos descer aqui um pouco mais. Políticas migratórias. Aí vocês estão vendo a imagem do primeiro-ministro canadense. E o Canadá ele tem uma política de imigração onde o Canadá ele aceita muitos imigrantes, né? Por ser um país ainda pouco povoado, ter um grande território, então os governos canadenses eles são favoráveis à imigração, ou seja, a chegada de estrangeiros no país. Só que eles têm alguns critérios, né? Como vocês estão vendo aí nesse quadro roxo, né? Alguns critérios são adotados. Então eles aceitam refugiados de guerras, né? Também não sendo refugiados de guerra, o imigrante tem que ter um perfil, tem que ter uma qualificação profissional para atender o mercado de trabalho do Canadá, certo? Então é um país muito bom para se morar, para se viver, e eles têm, inclusive por ter essas características, é um país muito visado, muito procurado pelos imigrantes, pelas pessoas que querem migrarem para outros países mais ricos, mais desenvolvidos, em busca de melhores condições de vida. Porém, mesmo sendo um país onde os governos aceitam essa imigração, ainda tem, obviamente, todo um critério, não é qualquer pessoa que vai chegar lá e vai passar a viver no Canadá e a trabalhar no Canadá, certo? Tem alguns critérios adotados para que a pessoa passe a viver no Canadá. Aí alguns aspectos econômicos, né? Falando sobre a economia, as atividades econômicas do Canadá. É um país, como eu já falei, que possui uma economia, está entre os 10 países mais ricos do mundo, possui uma agricultura moderna, uma exploração mineral, é bastante industrializado, sede de grandes empresas, então é uma economia sólida, uma economia bastante desenvolvida. Um país que tem uma alta tecnologia também, então aí algumas características da agricultura e da pecuária e da exploração mineral e algumas atividades econômicas do Canadá. Então vamos ficar por aqui, pessoal, e até a próxima videoaula, se Deus permitir.